Bom dia! Hoje são 19 de novembro de 2023, domingo, precisamente 11 horas. Estou aqui na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E aqui atrás de mim você vê aí o lindo Palácio da Justiça. Estou aqui ao lado do Congresso Nacional. Então veja aí o lindo Palácio da Justiça. Muito bem, vamos aqui, gente, a mais um comentário que eu recebi em meu vídeo ontem. Novamente aqui, o cristão, entre aspas, Ruziver Maia. Aqui está, vamos analisar isto aqui, ó. Os comentários aqui de ontem. Em relação, apenas aí, veja aí, ó. Em relação ao Ruziver Maia. Vamos aqui. No vídeo de ontem, eu li um comentário aí do Ruziver Maia. E anteontem ele escreveu assim, vamos entender isso aqui, gente. Ele escreveu assim: seguir Jesus Cristo é um caminho na espiritualidade. E crê quem quiser, e não somos melhores que ninguém. Sofremos, sentimos dores, tomamos remédios, tropeçamos, mas levantamos e seguimos em frente, tentando evoluir. A oração tem duas partes, oração e ação. Agir na construção do bem é a nossa verdadeira oração. E aí, no vídeo de ontem eu analisei isso aí e disse, em vídeo, que o Jesus aqui nunca foi o Cristo lá há 2000 anos na Palestina. Expliquei isso aí. E disse também que o Jesus que está no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, que é um Jesus construído por evangelistas, que o Jesus pregava uma coisa horrível, pregava tortura eterna. Nos 4 evangelhos está atribuída a Jesus: aquela pessoa que não me aceitar como seu salvador pessoal, aquela pessoa que não crer em mim, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Então o Jesus que está presente nos 4 evangelhos do Novo Testamento pregava a tortura eterna, pregava a crença somente nele. Então expliquei isso aqui. Aí o Ruziver Maia escreveu novamente, já ontem. Agora vamos aqui ao que ele diz. Porque eu disse isso aí e fiquei com medo de magoar o Ruziver Maia. Fiquei com medo de magoá-lo. Mas ele disse que não. Que beleza, que beleza. Então o Ruziver Maia escreveu novamente agora assim, em relação ao meu vídeo de ontem. Ele escreveu assim, entre aspas: não me ofendo, professor. Olha que beleza. Não me ofendo, professor, e respeito sua opinião sobre Jesus. Mas não creio, veja o que ele diz, mas não creio no Jesus da religião, e sim fora da cristandade. Não creio no inferno eterno. Ele diz também: não creio no inferno eterno e não preciso ser cristão para ser uma pessoa do bem e feliz. Que maravilha, não é? E ele continua: isso que o Senhor fala, que Jesus condena para o inferno eterno quem não o aceita, isso é ideologia das religiões cristãs, não de Jesus. Religião, diz ele, religião cristã prega o terror e o medo do inferno. Jesus pregava a paz e a maior, que é a reforma íntima e de mudança de atitudes. Diz aí o Ruziver Maia. O Ruziver Maia diz aí que o Jesus dele não é o Jesus que está lá no Novo Testamento.
nos 4 evangelhos. O Jesus dele não é aquele ali, é um Jesus diferente. Escute bem. E ele diz também que não acredita em inferno. Escute bem, vamos analisar isso aí. E ele diz aí, ele é até contra a religião cristã, porque ele diz que a religião cristã prega o terror e o medo do inferno. E é isso mesmo. Quem estuda o cristianismo com responsabilidade, quem estuda isso aí com seriedade, sabe muito bem que o cristianismo é uma religião que prega o terror, a tortura eterna, que prega o medo do inferno para amedrontar as pessoas. Então, parabéns aqui ao Roosevelt Maia, porque o Jesus dele, o Jesus idealizado por ele, nada tem a ver com Jesus que prega tortura eterna e que prega castigo aí eterno. Nada. Já que o Roosevelt Maia mostrou isso aqui, que a ideia dele de Jesus é uma ideia diferente da religião cristã, aí um internauta que se apresenta como Léo Boy Art, o internauta leu aqui esse texto do Roosevelt Maia, e o internauta Léo Boy Art, que é ateu, disse assim: esse Jesus fora da religião não existe. Viu aí? Dizendo para o Roosevelt Maia: Roosevelt Maia, esse Jesus fora da religião que você diz aí não existe. É só mais uma forma de você não descrer. Você está a centímetros do ateísmo. Até breve. Então veja, o Léo Boy Art diz aí para o Roosevelt Maia que esse Jesus aí, fora do cristianismo, da religião, não existe. E que o Roosevelt Maia está a um passo do ateísmo. Diz aí o Léo Boy Art. E ele tem razão, o Léo. Então vamos lá. E aí, ao ler esse comentário do Léo Boy Art, novamente aí, o Roosevelt Maia escreveu assim para o Léo. Então veja, o Léo, quero que você entenda. Eu sou uma pessoa preocupada em esclarecer, em fazer vídeos bem claros, para que você não fique com dúvida. Então o Roosevelt Maia ouviu aquilo do Léo, leu o que o Léo Boy Art disse, né? E aí ele respondeu ao Léo Boy Art, dizendo assim, o Roosevelt Maia, veja: se não existe para você Jesus fora do contexto religioso, eu respeito, mas não há força humana ou sobrenatural que me faça sair de Jesus, pois em mim sua doutrina fez toda a diferença. Entre um cristão hipócrita e um ateu honesto, prefiro o segundo, ou seja, ele prefere o ateu honesto. Aí ele diz: a religião cristã oprime e toca o terror. Para mim, Jesus é o amor encarnado e não estou aqui para convencer ninguém. Respeito os ateus e convivo tranquilamente com os contrários. Então o Roosevelt Maia está dizendo aí que o Jesus dele não é da religião cristã, que o Jesus dele não castiga ninguém, que o Jesus dele não manda ninguém para o inferno, que o Jesus dele detesta a tortura. Então o Jesus idealizado pelo Roosevelt Maia nada tem a ver com o Jesus do cristianismo, porque o cristianismo, o alicerce da religião cristã é isso aí. É se você não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Então o Roosevelt Maia prega um Jesus aqui muito diferente do Jesus do cristianismo. É por isso que o Léo Boy Art disse a ele que ele está a um passo do ateísmo,
Porque esse Jesus aí que ele diz, esse Jesus aí, veja, não está na religião cristã, não está no Novo Testamento. É isso aí. E eu, ao ler também essa explicação aí do Roosevelt Maia, também eu escrevi lá. E eu escrevi assim. Vou explicar aqui o que eu disse para o Roosevelt Maia. Veja, eu escrevi assim para ele: Roosevelt, desculpe-me, cara, mas você está com uma ideia de Jesus que não se encontra nos evangelhos do Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você está criando um Jesus que não está na Bíblia. O seu Jesus só está em sua cabeça, Roosevelt Maia. Então, você não é um cristão. Então o Roosevelt Maia, veja bem, ele fala sobre Jesus, mas ele não faz parte da religião cristã, veja aí. É o que eu digo aqui, ó. Na verdade não existe um cristão aí, na verdade, na Terra, não existe. Porque se eu colocar aqui todas as doutrinas do cristianismo, essa pessoa que se diz cristã, ela vai discordar de muitas doutrinas do cristianismo. E para ser cristão, você tem que seguir todas as doutrinas, aceitar tudo aquilo, o que é um absurdo. Aí eu continuei, ó. Roosevelt Maia, o cristão verdadeiro que a gente conhece aí, Igreja Católica e igrejas evangélicas e pentecostais, o cristão aí, pregado por eles, é aquele que crê no Jesus que está nos 4 evangelhos. E o Jesus que está nos 4 evangelhos tem como propaganda principal e mais importante do cristianismo é a propaganda de que quem não acreditar em Jesus quando morrer será queimado eternamente no fogo do inferno. Quem não acreditar nisso não pode dizer que é um cristão. É isso aí. E eu continuei, ó. A tortura eterna, veja bem, a tortura eterna é a marca do cristianismo. Não pode ser separada dele. É a marca do cristianismo, a tortura eterna, o que é uma coisa monstruosa. E aí eu terminei assim, dizendo para o Roosevelt: é bom saber que você se diz cristão, mas rejeita o Jesus dos 4 evangelhos. Expliquei isso a ele aí. Eu fiz algumas anotações aqui. Então veja, o Jesus que está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não é uma pessoa só, mas ideias de 4 evangelistas. É por isso que você pega afirmações de Jesus que são contraditórias. Não existe ali apenas um Jesus nos 4 evangelhos. Ali você tem vários Jesus ali com pensamentos diferentes, porque não é uma pessoa realmente, mas uma construção de 4 evangelistas, entendeu? De 4 evangelistas. Então veja, o Jesus do cristianismo, e veja bem, o Roosevelt Maia, que acredita em Jesus, mas o Jesus dele não é esse Jesus aí pregado pelas igrejas cristãs. E aí ele diz, né, que as igrejas cristãs, o cristianismo prega o terror, prega o medo do inferno. E é isso mesmo. O cristianismo, ele tenta convencer as pessoas não pela inteligência, mas pelo medo, pelo castigo. Aí a pessoa ingênua acredita. Então veja, o Jesus que está nos 4 evangelhos não pode ser separado ali. Entendeu? Não pode. Você tem ali textos, você tem textos ali atribuídos a Jesus, criados por evangelistas, que falam em amor. E tem textos também criados por evangelistas, atribuídos a Jesus, que tratam do ódio. E quando você vê uma igreja aí, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela diz que é a correta, que é a única igreja de Cristo. Todas dizem isso.
E a Igreja Católica está lá no Catecismo. O inferno está lá. Então, o cristianismo prega o inferno. Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas evangélicas também, para enganar os fiéis, para atemorizá-los, prega também o inferno. As igrejas evangélicas. Todas as igrejas cristãs pregam o inferno para atrair fiéis. Elas trabalham com medo e não com a inteligência, com medo. Então o Roosevelt Maia fala de um Jesus aqui que é idealizado por ele. Não existe encanto algum, apenas na imaginação dele. Então veja, vamos pegar aqui, eu peguei algumas anotações, só para fundamentar aqui. Nos 4 evangelhos, Jesus pregava, na verdade, a tortura eterna, pregava a divisão familiar. Então é fácil você ver isso aqui. Eu estou dizendo que não é uma pessoa que pregava isso. Esse Jesus foi criado por vários evangelistas. Tanto é que esse Jesus assume características diferentes, porque é uma construção e não apenas uma pessoa realmente. Então veja aqui algumas passagens atribuídas a Jesus aí. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, ele diz assim, veja, não estou dizendo que uma pessoa chamada Jesus disse isso, mas isso aqui quem escreveu foi um cristão doido, um cristão que não entendia nada de família. Então veja que aqui em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus diz assim, atribuído a Jesus, hein? Veja bem, não foi Adolfo Hitler que disse isso aqui não. Entendeu? Não foi o Adolfo Hitler. Entendeu? Não foi o Vladimir Putin que disse isso aqui não. Isso aqui está atribuído a Jesus. Veja aí o terror. Jesus diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, isso aqui é terror. É terror. O cristão que escreveu isso aqui não tinha ideia de amor, muito menos de amor entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. Não tinha. Escreveu esse terror aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é uma propaganda de terror. Esse cristão aqui nada tem a ver com esse Jesus aqui, nada tem a ver com Jesus aí, idealizado pelo Roosevelt Maia. Mas está no Novo Testamento aqui. Outro exemplo aí, Mateus, capítulo 25, versículo 46. Jesus aí dizendo para os discípulos sobre a vinda do Messias. E aí Jesus diz assim, e irão estes, ou seja, as pessoas que não o aceitarem como Salvador pessoal, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja bem, uma pessoa que escreveu isso aqui, era uma pessoa muito má, mas está atribuída a Jesus. E os cristãos que seguem o cristianismo, cegos, não veem isso aqui, por causa da lavagem cerebral cristã. Isso aqui é um terror, gente. Quem não faz parte do meu time vai sofrer eternamente no inferno. Isso é loucura. Mas é o cristianismo e está atribuído a Jesus. Não há como você sair disso. Vejamos outro exemplo aqui, outra passagem. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Também atribuída a Jesus, mais uma monstruosidade. E os fiéis não conseguem enxergar isso aqui. Veja a monstruosidade atribuída a Jesus. Jesus diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Viu aí? É o que diz o Roosevelt Maia, que a religião cristã prega o terror, o medo do inferno, para conseguir fiéis. Isso aí ele tem razão, o Roosevelt Maia. O problema dele é porque ele idealiza um Jesus, só que o Jesus idealizado por ele não existe. Não existe. É uma ideia dele.
Vejamos outro exemplo aí, em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Temos aí, mais uma vez, uma maldade aqui atribuída a Jesus. Não foi um Jesus que falou isso aqui. Isso aqui é Jesus construído. Mas sim, mais um discípulo aí com uma monstruosidade dessa. Qual é a monstruosidade? Aqui está, atribuída a Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é de uma monstruosidade sem fim. É a pregação da desunião familiar. E é o que diz o Russ Vermaia, que a ideia de Jesus dele não é o Jesus do cristianismo, pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana e pregado pelas igrejas evangélicas. Entendeu? E mais monstruosidades ainda você encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 29 a 30. Aqui em Marcos, capítulo 10, versículos 29 a 30, você vê um Jesus pregando aí a separação familiar, a desunião familiar. Jesus diz lá, em Marcos, capítulo 10, versículos 29 a 30, Jesus diz, é atribuído a ele: quem abandonar a família, quem abandonar o filho que abandonar seu pai, sua mãe, seus irmãos, o esposo que abandonar a esposa, o pai que abandonar o filho em nome de Jesus, receberá depois, quando morrer, o dobro, receberá a vida eterna e o dobro. Então veja, aqui é atribuído a Jesus o seguinte: Jesus dizendo, aquela pessoa aquele filho que abandonar o pai, aquele esposo que abandonar a família, aquele pai que abandonar o filho, quem fizer isso em nome de Jesus, quando morrer, receberá a vida eterna e o dobro. Gente, isso aqui é de uma monstruosidade sem fim. Então o problema é esse. O Russ Vermaia defende aí um Jesus. Ele diz aqui, ó, ele defende um Jesus. Aqui está, anotei aqui. O Russ Vermaia, para ser mais claro, ele diz assim, veja aí, ó. Ele diz assim, ó, palavras dele. Ele diz assim, 4 aqui afirmações dele, ó. A primeira, ele diz: não creio no Jesus da religião, ou seja, não crê no Jesus dos evangelhos, não crê no Jesus das igrejas cristãs. E ele diz também assim: creio no Jesus fora da cristandade. Só que o Jesus fora da cristandade não existe. É ideia aqui apenas do Russ Vermaia, com todo respeito. A terceira afirmação dele, ele diz assim: não creio no inferno eterno. Não creio no inferno eterno. Veja, então ele não é cristão, mas ele prega aqui um Jesus que não existe. E a quarta afirmação dele, ele diz assim: religião cristã prega o terror e o medo do inferno. Viu aí? Então veja, resumindo tudo aqui, o Russ Vermaia, ele prega aí, idealiza um Jesus que não existe, mas ele idealiza um Jesus que não existe. Entendeu? E ele não é cristão. É o que eu digo aqui. Muita gente que fala em Jesus não é cristão, na verdade. Uma pessoa, para ser cristã, tem que levar a aceitar todas as doutrinas do cristianismo, o que é uma loucura. É por isso que eu disse aqui que um amigo meu, que se diz cristão, não é cristão. Ele não acredita em nascimento de Jesus, que a mãe de Jesus é virgem, não houve relação sexual. Ele não acredita nisso, mas ele diz que é cristão. Então ele não é cristão. O cristão é o que eu digo. Ele tem que acreditar em todas as loucuras trazidas pelo cristianismo. O cristão tem que acreditar que Jesus ressuscitou. Não! Ele tem que acreditar nisso. Mas nunca, jamais alguém ressuscitou no planeta Terra. Jamais alguém ressuscitou lá na Palestina.
Isso é lenda, criatividade dos escritores. Então, eu tenho um amigo que é cristão, mas ele não acredita em ressurreição de Jesus, mas ele se diz cristão. Ele não conhece o cristianismo. Então é isso aí, gente. Queria aqui mandar um abraço para o Roosevelt Maia. Gostei, Roosevelt. Um abraço para o Roosevelt Maia. E um abraço também para o Léo Boy Art, porque o Léo escreveu dizendo ao Roosevelt Maia, olha aqui, dizendo que assim, Roosevelt Maia, Roosevelt, meu amigo, esse Jesus aí de amor que você prega fora da religião não existe, não existe. E ele diz aqui que o Roosevelt Maia está a poucos centímetros do ateísmo, que esse Jesus aí pregado por ele é um Jesus idealizado, existe apenas na ideia dele. Eu sou ateu. Ateísmo nada tem a ver com ódio. Ateísmo nada tem a ver com não aceitação da crença dos outros. Não. Os ateus são pessoas racionais, criticam aquilo que ferem a razão humana, que ferem a racionalidade. O ateu é isso aí, apenas critica. O ateu não tem ódio de cristão, o ateu não tem ódio de judeu, o ateu não tem ódio de muçulmano. Não. Não tem ódio, não. Cada pessoa tem sua liberdade. É maldade você condenar uma pessoa por ter uma crença diferente da sua. É maldade, é monstruosidade você magoar alguém, ferir alguém, porque pensa diferente de você. E o cristianismo não. O Roosevelt Maia não é cristão. Ele aí elogia um Jesus imaginário, que não existe na realidade. Ele não é cristão. E ele mesmo diz que a religião cristã prega o terror, prega o medo do inferno. E é isso. O cristianismo trabalha com ameaça. É uma religião má, o cristianismo, enganando aí há 2000 anos as pessoas, lamentavelmente. Então, um abraço ao Roosevelt Maia e um abraço aí ao Léo, né? Que fez aí o comentário. É isso aí, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.